Queridos irmãos e irmãs, 18º domingo do tempo comum. E nós começamos já a primeira leitura do livro do Êxodo, saída. E aquela saída, sim, que foi realmente uma libertação. Mas antes de nós pensarmos mal dos egípcios, ou que Deus foi injusto com os egípcios, mandou as pragas e tal, vamos lembrar que eles foram convidados a fazer uma experiência do Deus único de Israel, do Eu Sou, e não quiseram. Também nós precisamos ver quantas vezes você e eu fomos convidadas a fazer a experiência do Deus único de Israel, que nós cristãos católicos chamamos de papaizinho querido, Abá, como Jesus o chamou, e portanto nos ensinou a termos essa intimidade com ele, uma intimidade de confiança, uma intimidade de respeito, mas é um papaizinho querido, criador e salvador, né? Também nós tivemos muitas ocasiões, oportunidades de fazer essa experiência e talvez não, numa vez ou outra, né, não ouvimos, não lhe prestamos a devida atenção e talvez por isso também pagamos algumas situações nada desagradáveis, nada confortáveis, né? Situações bastante desconfortantes da nossa vida, da sua, da minha, e depois voltamos a ele confiantes. Talvez aquela queda, aquele meu pecado, aquela minha dificuldade tenha servido bastante para que eu voltasse confiadamente ao Deus Santo, único, Senhor do céu e da terra. Mas no Êxodo, na saída de hoje, vamos pensar assim: todos nós, quando vamos fazer uma viagem, nós fazemos uma programação e nós realmente nos preparamos no tempo, na organização e talvez assim, né, uma questão muito interessante seja a providência, né? Se nós vamos de carro, sempre levamos alguma coisinha para comer ou pelo menos uma garrafinha de água para beber ao longo do caminho. Talvez aqui no estado de São Paulo, quando fazemos viagens de carro, nós temos toda uma estrutura ao longo do caminho, até vamos parando, né, para dar uma acordada, para dar uma despertada e não dormirmos na direção. Então paramos nos postos à beira da estrada, sempre tomamos um café, comemos alguma coisa, ou um almoço, ou um jantar, né? Tudo depende de cada um, mas é uma preocupação. Quando eles saem no Êxodo, eles não têm essa preocupação, eles não têm estrada, eles não sabem nem o caminho, e um grande mistério do Êxodo talvez seja esse. Também Moisés, ele nasceu lá naquela situação, né? Por mais que tenha sido criado junto ao faraó na corte, mas ele não conhece a terra. Os seus antepassados a abandonaram desde o tempo de José do Egito, na grande seca, né? E eles foram confiadamente, única e exclusivamente no Senhor Deus, no Eu Sou. E provaram isso hoje na leitura através do maná e das avezinhas, né, que os alimentou durante a sua caminhada. Interessante que nós, mesmo preocupados com a nossa viagem, precisamos também pensar e contar confiadamente com a providência. A segunda leitura, a carta aos Efésios, então Paulo diz que a gente vai deixando as coisas antigas e vamos assumindo as coisas novas. Que legal, né? Imagina que se você fizesse uma viagem e só levasse roupas antigas e ali você pelo caminho fosse trocando de roupas e deixando as velhas e fosse revestindo de novas roupas, novas roupagens, né? Interessante que acho que pouca gente faz essa experiência, mas é uma experiência muito legal, muito interessante. Você ir se renovando, e eu não estou falando só ou de roupas, né? Estou falando de renovar a alma, renovar o espírito, renovar a mentalidade, renovar o pensamento, né? Os sentimentos. Como é bom nós sairmos em viagem para refrescar a cabeça, né? Legal, muito bom, né? Alguns que me seguem nas mídias veem que eu faço algumas viagens, umas a trabalho, de fato, outras
realmente as férias merecidas, o descanso, mas a gente nunca para. A gente nunca para de crescer, de melhorar, de aprender, de conhecer pessoas novas, situações novas e, quiçá, abandonar o homem velho, né? Aqueles sentimentos antigos, aquele modo antigo, arcaico de pensar, para buscar novas situações, novos modelos. Isso não é uma vergonha, isso não é fraqueza de hipótese alguma, mas precisamos sempre nos renovar a cada passo, a cada lugar. Também não estou falando só de viagens geográficas, mas é uma viagem da vida, é uma viagem de alma, é uma viagem espiritual, enquanto nos dirigimos ao destino final, que é, de fato, a eternidade. Que legal, né? Evangelho, então, Jesus, que é procurado por aqueles que querem estar com ele. E ele dá até uma respostinha meio ríspida, né? Vocês não estão me procurando porque vocês querem o verdadeiro pão, vocês estão me procurando porque vocês querem comer e beber. Estão transformando Jesus num delivery, né? Ou então num posto de conveniências. Talvez seria interessante a gente pensar realmente por que buscamos Jesus, o que queremos de fato quando buscamos Jesus nessa viagem, ao longo desse caminho de vida, buscar de fato Jesus, que é aquele alimento que não passa, aquele alimento que dá a vida eterna, e é Ele quem nos ajuda a trocarmos de roupagem, é Ele quem de fato nos ajuda a planejar o caminho, e se por acaso nos perdemos, Ele é a bússola que nos traz de volta ao caminho do céu. Uma feliz semana para todos.